Bom dia a todos, bom dia, queridos alunos, alunas. Nós estamos aqui para fazer a nossa última aula do ano do Café com Discursivas, nosso curso de resolução de questões discursivas. Essa é a 40ª aula. Então, desde o começo do ano, a gente vem desenvolvendo esse trabalho. As aulas são gratuitas, então, toda segunda-feira, quem quiser acompanhar uma aula, uma resolução de uma questão discursiva, aprender um pouco mais, é só comparecer aqui que a gente está à disposição, beleza? Para os nossos alunos, os alunos da mentoria, eles têm à disposição aí todo o material, né? Os slides de todas as aulas, os slides também estão no grupo lá. E as aulas que foram gravadas, as aulas que já aconteceram, tá bom? Sobre a mentoria, né? Quem está aí ansioso, né? Quer saber um pouquinho mais, em janeiro, nós faremos o nosso lançamento de novas turmas de mentoria. Então, vamos começar o janeiro com o pé direito, começar janeiro já estudando para se preparar para qualquer concurso de oficial que vier a acontecer aí no ano de 2025. Tá bom? A gente tem, com probabilidade alta de prova, CFO da PM Tocantins e CFO da PM DF. Esses são os mais, vamos dizer assim, mais certos, né? Que irão acontecer. Tá bom? Bom, a gente pede a Deus sempre que ilumine a nossa aula, né? Que seja uma manhã proveitosa, que a gente aprenda bastante, que vocês gostem da aula, que vocês saiam daqui mais capacitados e que tirem todas as dúvidas e que eu possa ser esse instrumento, né? Útil aí na sua preparação, útil na sua caminhada. Bom, vamos lá. Então, questão aqui com bastante criatividade, né? Vamos ler a questão. Tenente-coronel da PM Mévio é comandante de uma unidade policial militar, onde está lotada soldado PM Tina. Por conta da beleza exuberante de Tina, o tenente-coronel Mévio frequentemente a elogia publicamente perante os demais militares da unidade. Após alguns meses, o tenente-coronel Mévio confessa ao seu motorista, o sargento Tício, que está apaixonado por Tina e não sabe como conquistar o coração da soldada. Certo dia, o tenente-coronel Mévio envia uma mensagem privada para Tina em uma rede social, convidando-a para tomar um vinho em sua casa. Tina visualiza a mensagem, mas não responde. O tenente-coronel Mévio insiste reiteradamente com mensagens até ser bloqueado por Tina. Incomodado com o bloqueio, o coronel Mévio decide alterar a escala de trabalho de Tina, transferindo-a para o setor de comunicação social da unidade e determinando que ela deva despachar diariamente com ele. Tal situação causa uma perturbação insuportável na esfera de liberdade de Tina. Desesperada, a soldado solicita transferência para outra unidade junto à diretoria de pessoal. Ao tomar conhecimento do pedido, o coronel Meve a chama em sua sala e condiciona a assinatura da transferência à aceitação de um relacionamento amoroso. Diante dos fatos, Tina comunica à corregedoria da PMDE, a PM, que instaura um inquérito policial militar. O encarregado do IPM é o tenente-coronel Groxo, da mesma turma de formação do tenente-coronel Mévio, embora mais antigo. O tenente-coronel Mévio solicita ao corregedor a substituição do encarregado, alegando que, além de serem do mesmo posto, durante o período de academia, Groxo nutria uma inimizade capital com ele. Enquanto isso, a soldado Tina relata os fatos ao sargento Tício, que secretamente é apaixonado por ela. Em uma confraternização na unidade, o tenente-coronel Mévio, visivelmente embriagado, comenta na mesa em frente a Tício, Tina e outros militares que já havia tido relações sexuais com Tina. Sob o domínio de violenta emoção, Tício saca sua arma e dispara 4 vezes contra o tenente-coronel Mévio, acertando fatalmente Tina e lesionando o quadril do oficial. Vamos lá para as nossas perguntas. Primeira, vamos lá, quero que vocês respondam no chat. Quais foram os crimes? Ok, vou parar aqui de compartilhar. Beleza? Tá todo mundo com a questão aí, né? Quais foram os crimes praticados pelo Tenente Coronel Mévio?
Todos são crimes militares. É necessária a representação da vítima para a instauração do inquérito policial militar? E aí, pessoal? Vamos primeiro, primeira resposta. A Bruna já botou um aqui. O crime de stalking, né? Crime de stalking. Está lá no artigo 147-A do Código Penal. Aqui o examinador, no caso eu, né? Ele já deu uma deixa, né? Porque ele coloca aqui, né, a questão de perturbar a esfera da liberdade, né? E o reiteradamente, né? Então, ele já estava querendo. Fica ligado, questão discursiva, que vai perguntar qual o tipo penal, a gente tem que ficar bem atento às palavras-chave que o examinador coloca no texto. Lembrando, o examinador ele não quer que tenha recurso, vai ter um espelho daquela prova, entende? Vai ter um espelho de correção. Então, ele precisa ser coerente com o espelho e ele vai buscar isso, provavelmente, na letra da lei, tá bom? Então, nosso crime primeiro aqui de perseguição, de stalking. O que mais? Quais outros crimes? O concurseiro falou do abuso de autoridade. Mas qual o tipo penal da lei de abuso de autoridade, né? Que agora a lei de abuso de autoridade ela tem uma série de crimes. Qual o artigo da lei de abuso de autoridade? Porque realmente você visualiza ali, né, um abuso de autoridade para satisfação pessoal. Mas qual o tipo penal que a gente vai colocar aqui? Entende? Na minha visão, tá? Na minha visão, como eu que fiz a questão, não visualizo nenhum tipo penal da lei de abuso de autoridade, tá? Antes da lei de 2019, a lei de abuso de autoridade era bem mais ampla, né? Ela admitia qualquer crime que envolvesse, né, o abuso de autoridade e violasse a esfera de liberdade, dos direitos individuais, a liberdade domiciliar, ela poderia se amoldar ao tipo da lei de abuso de autoridade. Agora a gente tem tipos específicos, certo? Então eu não visualizo. Se você visualizar, concurseiro, pode mandar aqui, tá? Pode ser algo que não foi algo, como foi a questão foi elaborada por mim, né, foi algo que eu não visualizei. Mas se você visualizar, pode colocar o tipo penal aqui. Eu só quero que vocês tomem cuidado com o crime de abuso de autoridade, porque tem a questão do a questão dos tipos específicos na lei de abuso de autoridade. De fato, tem um dolo específico aí de satisfação pessoal, mas não vejo nenhum tipo penal da lei de abuso de autoridade. Se algum de vocês verem, pode colocar aqui. A Bruna perguntou, professor, quando ele condiciona o relacionamento. Eu entendo, tá? Que nós temos, nesse caso aí, o crime de assédio sexual, certo? Eu entendo que nós temos o crime de assédio sexual. Veja aqui, vou colocar o texto, certo? E vocês me digam se não faz sentido. Ó, constranger alguém com o intuito de obter um favorecimento sexual, certo? Prevalecendo da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício do cargo ou função. Beleza? Então, entendo que também tivemos esse tipo penal, certo? Calma aí. O Ney está falando aqui, rapaz. Deixa eu fechar um áudio de vocês. Pronto. Beleza. Próximo crime. Próximo crime que nós temos aqui. Primeiro, vocês estão reparando, né? A nossa questão ela tem duas perguntas. Ela fala quais são os crimes e se são todos considerados crimes militares. Vocês estão percebendo aqui
que nenhum desses crimes tem previsão no Código Penal Militar. Concorda comigo? Você não tem um crime de stalking no Código Penal Militar, você não tem um crime de assédio sexual no Penal Militar. O outro crime que a gente vai falar aqui agora, que eu entendo que também ocorreu, certo? Foi o crime de difamação. No momento que ele está na mesa e, e conta para as outras pessoas, no meio da confraternização, que teve relações sexuais com a Tina, né? Eu entendo que ele cometeu o crime de difamação. Ah, professor, mas se for verdade, mesmo se fosse verdade, né? É independente essa situação, né? A difamação já está ali configurada, ok? Mas assim, talvez, né? Pensando aqui agora com o examinador, para ficar mais claro que houve a difamação, eu deveria descrever o dolo ali do Coronel Médio, né? Falando, olha, com a intenção de ofender a reputação de Tina, né? Ou causando a ela um dano à sua reputação, ele fala numa mesa durante a confraternização perante os militares e teve relações sexuais com ela, entende? E aí ficaria mais claro, sim. Mas entendo que nós tivemos esses três crimes. Perfeito? E aí, essa difamação que eu botei aqui, pessoal, é a difamação do Código Penal Militar. Por que que nós estamos diante de crimes militares? Por que que nós estamos diante de crimes militares? Vocês repararam que alguns crimes, né, não aconteceram durante o serviço. Tá? O crime de stalking mesmo, ele mandou mensagem ali na folga e tudo mais, né? Muito bom, concurseiro. Artigo 9º, inciso segundo, a linha A. Crime de um militar da ativa para outro militar da ativa. Perfeito? Então, nós temos ali todos os crimes sendo considerados crimes militares. Agora vem o peguinha da questão. Exige representação para instaurar um inquérito militar, policial militar para todos os crimes? E aqui eu quero que vocês tomem bastante cuidado, tá? Veja bem, os crimes, a ação penal militar, certo? Ela é independente de representação, salvo com raríssimas exceções ali, que depende de requisição, certo? Do comandante da força e tudo mais, ok? Só que quando eu tenho um crime que ele não tem previsão no Código Penal Militar, ele tem previsão no Código Penal Comum, e esse crime que tem previsão no Código Penal Comum, ele exige representação, então, para se ver processado, inclusive para instaurar um inquérito, exigiria ali a representação. Então, e toma cuidado com o crime de stalking, tá, pessoal? Que hoje, em relação aos crimes que são praticados contra a mulher, geralmente, né, pessoal? Os crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher, o único que tem exigido a representação é esse crime de stalking, tá? Então, fundamento, né? São todos crimes militares e a menos o crime de stalking, o crime 147A, que exigiria a representação. Beleza? Vamos escrever essa nossa resposta? Então, vou botar aqui na tela de novo o nosso slide, certo? Compartilhar o slide aqui. Então, todos os crimes são considerados militares com fundamento no artigo 9º do CPM, CPM, inciso segundo, a linha A, ok? Quais foram os crimes? Crime. Os crimes cometidos foram
artigo 147-A do Código Penal, artigo 216-A do Código Penal e artigo 215, né, do Código Penal Militar. Repare que em relação ao crime contra a honra, não vai se processar mediante ação penal privada. Por quê? Porque é um crime, né, que não, no âmbito militar, certo? Não exige o oferecimento de queixa-crime. É um crime que se processa mediante ação penal pública, tá? Mas, no caso 147-A, exige a representação. Apenas no caso do 147-A. Exige representação. Beleza? Hugo, eu entendo que sim, tá? Eu entendo que sim, porque é um tipo penal que exige representação lá no direito penal comum, entende? Então, eu entendo que teria que exigir representação. Você já leu em algum lugar que não exigiria, alguém que defende um posicionamento contrário? Porque a natureza da ação penal, ela vem com o próprio tipo, né? O tipo que descreve quando que vai ser, em regra, todos são públicas, mas se o tipo penal exigir representação, a gente vai adotar essa condição de procedibilidade. Ah, perdão, pessoal. Vamos lá para a letra B. Vamos lá para a letra B, pessoal. Qual é o órgão competente para julgar o tenente-coronel Mévio e o sargento Tício? Então, já vimos que são crimes militares, né? No caso do coronel Mévio. Qual vai ser, quem vai julgar o coronel Mévio? E quem vai julgar o sargento Tício aí pelo crime praticado? O que vocês acham? O Tício vai ser julgado no júri? No tribunal do júri? Essa é o grande peguinha da questão aqui. Olha só, o concurseiro botou a resposta aqui. Cuidado, pessoal. Cuidado. Tá? Deixa eu parar aqui de compartilhar, vocês prestarem atenção em mim aqui. É, foram crimes militares. Os dois praticados foram crimes militares, tá? Quando que vai para o júri? O júri, ele se aplica no crime doloso contra a vida de civil. O crime foi praticado, foi um crime doloso contra a vida de militar. Beleza? Então não vai para o júri. Primeiro ponto. Ok? Ok, então já sabemos que será julgado na Justiça Militar. Agora vai ser o juiz de direito da Justiça Militar que vai julgar? Não. Por quê? O juiz de direito da Justiça Militar Estadual, ele julga quais crimes? Os crimes praticados contra civis. Ok? Então, crimes que tem a vítima civil é julgado pelo juiz de direito da Justiça Militar Estadual. Caso contrário, eles são julgados nos conselhos. Então, quem vai julgar os militares? No caso do tenente-coronel Mévio, será o Conselho Especial de Justiça. No caso do sargento Tício, quem vai julgar é o Conselho Permanente de Justiça. Perfeito? Então, vamos botar a nossa resposta aqui.
Vamos colocar a nossa resposta. Conselho Especial de Justiça para o tenente-coronel e Conselho para o sargento. Ok? Próxima pergunta, pessoal. Próxima pergunta, quero ouvir de vocês. O sargento Tício, ele vai responder por feminicídio? É possível alegar alguma causa de diminuição de pena? Explique. E aí, pessoal? Ele responde pelo feminicídio? Sim ou não? É possível alegar alguma causa de diminuição de pena? Boa, concurseiro. Estamos diante de erro de execução. E aí, qual é a consequência? Como é que vocês escreveriam isso na prova? Tendo em vista que estamos diante de um aberratio ictus, de um erro na execução, desenvolve aí. O, né, Tício não responderá pelo crime de feminicídio, certo? Porque a lei traz para gente que ele responde, certo? Pelo crime com as condições da vítima que ele pretendia atingir. Só que aqui, pessoal, a gente tem um erro na execução de unidade complexa, que a gente chama, né? Porque ele, além de atingir a vítima virtual, ele também atinge a vítima que ele gostaria de atingir. Então, a consequência jurídica aqui, ele vai responder, né, de acordo com o dolo inicial, que é atingir lá o coronel, então ele vai responder por um homicídio, certo? Mas também, né, mas também, dolo no primeiro e culpa no segundo, ele vai responder por um crime aqui, Bruno, tá? Me permita uma breve correção. Exatamente, tá? E culpa no segundo. Exatamente, é isso mesmo. Tá bom? Então, e em concurso formal, ok? Ele responde em concurso formal nesse caso aqui. Vamos colocar o artigo do Código Penal Militar para a gente avaliar? E aqui, olha só que interessante, pessoal. No Código Penal Militar, o erro na execução, ele está na mesma previsão do nosso erro sobre a pessoa. Lá no Código Penal Comum, você tem lá um artigo, você tem um erro sobre a pessoa, lá no artigo 20, né, se não me engano. Não, 20 é erro sobre licitude de fato, né? E depois, lá no artigo 73 que você tem o erro na execução. E aqui ele fala no Código Penal Militar sobre a duplicidade do resultado. Tá bem? Então, o que que a gente colocaria na nossa resposta? Que não seria possível responder pelo crime de feminicídio, tendo em vista que o dolo inicial era atingir o coronel Mévio, não é isso? Então, ele responde por um homicídio, certo? E em concurso formal como homicídio culposo, né, em razão do erro na execução. Está aqui o fundamento da nossa resposta. Agora, olha só que interessante, pessoal, só para vocês ficarem ligados. Eu vou compartilhar aqui. Vamos supor que fosse um feminicídio, tá?
É possível no feminicídio agora, assim, e aí ele pergunta se é possível alegar alguma, é, alguma hipótese de diminuição de pena. Você tem, né, essa hipótese também prevista no tipo de homicídio do Código Penal Militar, quando a gente pratica o crime mediante, sob o domínio de uma violenta omissão, certo? Tem uma possibilidade de redução de pena. Está lá no artigo 205 do Código Penal Militar. Então, era sim possível, sim, aplicar uma causa de diminuição de pena. Beleza? Daqui a pouco a gente escreve a resposta aqui certinho lá no slide. Só quero fazer um exercício com vocês que, por isso, concurso formal próprio, tá bom? Concurso formal próprio. O nome desse fenômeno, né, que isso aqui caiu, cara, prova de Minas, CFO de Minas, caiu numa questão objetiva, né, para diferenciar erro da execução de unidade simples, que é quando a vítima pretendida sequer é atingida, de erro na execução de unidade complexa, que é o que a gente aconteceu aqui, certo? Bom, agora vem a pergunta, que era o que eu queria trabalhar com vocês. No crime de feminicídio, é possível alegar essa causa de diminuição de pena? O que vocês acham? Aquele caso clássico, né, de questão de prova. O camarada encontra a mulher traindo ele, né, na cama do casal, com o amante e tudo mais. Ele vai lá, né, e mata os dois, enfim, sob o domínio de violenta emoção. Ele pode alegar essa causa de diminuição de pena? O que ele não pode alegar, definitivamente, é legítima defesa da honra, né? Beleza? Não pode, né? Agora, a causa de diminuição de pena. O concurseiro entende que não, a Bruna também entende que não. Alguém entende que sim? Então, pessoal, cuidado com isso, tá? Porque com a alteração legislativa do crime de feminicídio, vou botar aqui o Código Penal para a gente dar uma olhada. Quando era uma qualificadora, pessoal, lembra que tinha aquela discussão, é uma qualificadora de ordem objetiva, portanto, pode acumular com uma causa de privilégio, né? Tinha essa discussão. Mas agora, pessoal, o feminicídio é um tipo penal autônomo, certo? Ele está aqui no 121A e não tem essa previsão mais, certo? Não tem essa previsão, né? No privilégio da causa de diminuição de pena do homicídio, que está aqui no 121, parágrafo primeiro. Então, por conta dessa topografia aqui, né, não há mais essa previsão de possibilidade dessa causa de diminuição de pena no crime de feminicídio. Beleza? O que poderia, em tese, alegar, né, seria numa segunda fase da dosimetria da pena, é, é uma circunstância atenuante, certo? Aquela circunstância atenuante aqui, deixa eu ver, que é o cometido o crime, aqui, ó, sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, certo? Então, em tese, não cabe causa de diminuição de pena, mas poderia ser alegada numa segunda fase de aplicação da pena essa circunstância atenuante. Beleza? Foi essa a questão dessa alteração legislativa? Beleza. Não é o caso aqui nosso, tá? Não tem feminicídio, porque estamos diante de um erro na execução. Tá bom? Vamos avançar, vamos avançar. Tem mais pergunta. Vamos colocar aqui a resposta, né? Vamos colocar aqui a resposta. Então, vou botar Sargento Tício
não responde pelo feminicídio, tendo em vista, tá, em razão do erro na execução, né? Aí pode escrever que, no erro na execução, né, ele responde com dolo da vítima que ele pretendia atingir, que no caso era o tenente coronel Melvin. E por essa razão, né, o erro de execução vai responder, né, vai aplicar a regra do concurso formal. Com a regra do concurso formal próprio, aumenta a pena, né? Uma causa de aumento de pena de um sexto a dois terços, salvo engano. Deixa eu ver aqui se no Código Penal Militar ele equiparou, né, as figuras. De um sexto à metade, perdão, tá? De um sexto à metade. Olha só que interessante, cara. Acabei de reparar uma situação aqui. Eu já vou falar com vocês. Vamos continuar aqui respondendo, né? Aplica-se a regra do concurso formal, em razão do erro de execução. É, e cabe a causa de diminuição de pena, por ter sido crime praticado, né, sob domínio de violenta emoção. Então, aqui tem causa de aumento de um sexto à metade, e aqui tem causa de diminuição de um terço, de um sexto a um terço, né? O concurseiro perguntou aqui, certo? Se seria a regra, uma... O Bruna, você está falando de 74 lá do Código Penal comum, né? É como a gente está no Código Penal Militar, a regra aqui é a do 37, tá bom? Beleza? E aí e assim, só para também te explicar, né? O habeas criminis, né? Que é lá do 74. Presta atenção, olha, abre lá o seu artigo 74 do Código Penal, Bruno. Ele não se aplica no erro na execução, tá? Porque ele começa o texto legal falando assim, fora dos casos do artigo anterior. Ou seja, fora dos casos do erro na execução. Entendeu? Aqui é aquele caso do 74, Bruno, que o camarada, ele quer destruir um ônibus, quer praticar um dano num ônibus. Aí ele joga uma pedra no ônibus, mas também acerta uma pessoa. Entende? Ele ofende um bem jurídico diverso daquele que ele pretendia ofender. Aí a gente está falando de 74. E aí ele começa lá no Código Penal Comum, falando, olha, fora dos casos do artigo anterior. Beleza? Vocês pegaram a dúvida da Bruna, uma dúvida muito pertinente, né? Ela, primeiro,
A gente está falando do Código Penal Militar, então a gente vai aplicar, né, o que o Código Penal Militar trata a respeito de erro na execução. E aí eu falei para vocês, olha, cuidado que lá no Código Penal Militar você não tem um artigo separado, né, de erros sobre a pessoa e erro na execução. Tá tudo tá tudo no mesmo artigo, no 37. Ele fala quando o agente, por erro de percepção nos usos de execução ou por acidente, atinge uma pessoa em vez de outra. Beleza? Aí, pessoal, o que que eu quero que vocês façam agora? Tá? A nossa resposta a gente fundamentaria dessa forma. Só um detalhezinho que eu reparei aqui, que é uma alteração legislativa recente, certo? E que provavelmente vai estar na sua prova. Pode estar na sua prova. As regras de concurso de crimes no Código Penal Militar, elas foram alteradas, ok? Antes da alteração da Lei 14.688 de 2023, o que que vigorava no Código Penal Militar? Tudo era concurso material, certo? Então a pergunta do concurseiro foi, professor, seria concurso formal próprio? Antes da reforma, eu ia falar para ele, não, é concurso material, porque tudo no direito, em concurso de crimes de direito penal militar, era concurso material. Só que nós tivemos a alteração. Se você for lá no artigo 79 do Código Penal Militar, ele vai falar do concurso material e depois tem o 79A, que é o concurso formal, certo? E aí depois ele fala do crime continuado. Então houve essa diferença aí, né? Uma compatibilização da regra de concurso de crimes no concurso no direito penal comum e no direito penal militar, certo? Só que isso o legislador esqueceu de alterar, certo? Essa parte aí do erro da execução. Eu acabei de perceber isso, tá, pessoal? Acabei de perceber isso. Olha lá aqui no nosso chat aí, quando fala duplicidade do resultado. Se no caso do artigo é também atingida a pessoa visada, ou no caso do parágrafo anterior ocorre ainda o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 79. Só que a regra do artigo 79 do Código Penal Militar é concurso material, certo? É concurso material. Só que eu entendo, pessoal, certo? Eu entendo que como nós equiparamos, certo? Nós equiparamos as regras de concurso de crimes do direito penal comum com o direito penal militar, estamos diante de um caso de concurso formal próprio, tá bom? Um concurso formal próprio, beleza? Mediante uma só ação, ele praticou dois ou mais crimes. Essa é a descrição do concurso formal próprio, né? Concurso material seria o quê? Mediante duas ações, praticar dois ou mais crimes. Beleza? Então, na minha visão aqui, o que aconteceu foi o legislador esqueceu de alterar essa duplicidade do resultado. Porque o nosso caso concreto, a gente descreve um concurso formal próprio. Beleza? Mediante uma só ação, pratica dois ou mais crimes. Vocês entenderam esse detalhezinho, detalhe besta aqui, tá? Mas foi excelente aqui para a gente revisar esses temas, tá bom? Então, olha só, pessoal, como tá rica a aula de hoje, tá? Olha como tá rica a aula de hoje. A gente revisou, né? Crimes militares extravagantes, né? Crimes militares que, embora não tenham previsão no Código Penal Militar, eles possam ser considerados crimes militares. E aí, nesse sentido, vemos que se tiver, né, nesses crimes militares extravagantes, alguma condição de procedibilidade, o que tange a ação penal, ela deve ser aplicada, beleza? Revisamos aqui questão de competência de julgamento de crimes, né? Lembramos qual é a competência de processar e julgar aqueles crimes praticados contra civis na justiça militar, que vai ser do juiz de direito. Mas, quando o crime é praticado pelo militar da ativa contra o militar da ativa, esse crime vai ser julgado pelos conselhos de justiça. Se for oficial, Conselho Especial de Justiça. Se for praça, Conselho Permanente de Justiça. Beleza? E aqui, cuidado, tá, pessoal? Aqui não tem essa diferença. Ah, mas é praça com estabilidade? Sem estabilidade?
não viaja. Isso aí é para outro instituto que está lá no estatuto, que é sobre conselho de disciplina, né? Conselho de justificação, que é para julgar transações da disciplina. Beleza? Não confunda aí a cabeça de vocês. Já falamos isso várias vezes em algumas outras aulas, tá? Por fim, revisamos aqui a questão do erro na execução de unidade complexa, né? Com resultado duplo. Vimos que o Código Penal Militar ele tem, né, também previsão sobre esse assunto. Vimos que aproveitamos para revisar a nova lei de feminicídio e reparamos que na nova lei de feminicídio nós não temos a possibilidade de aplicação daquela causa de diminuição de pena relativo ao crime praticado sob domínio de violenta emoção, em razão de injusta provocação da vítima, não é isso? Não há essa possibilidade no feminicídio. Mas, e também aproveitamos aqui a pergunta, né, da Bruna e dos demais para diferenciar o erro na execução do resultado diverso do pretendido, que é o aberratio criminis. Tranquilo? E também acabamos de revisar as regras de concurso de crimes, né? Vimos que o Código Penal Militar, com a alteração do 14, da Lei 14.688, aplica agora a mesma regra de concurso de crimes prevista no Código Penal Comum, né? E no nosso caso concreto, nós estamos diante de um concurso formal próprio, que é quando a gente, mediante uma só ação, pratica dois ou mais crimes. Beleza? E também revisamos aí os quantos, né, as causas de aumento de pena de cada um sobre esse fato. Vamos então agora para a letra D. Para a letra D. Abre aí o seu material. A letra D pergunta: o corregedor deve acolher as alegações do Coronel Mévio em relação à suspeição do Tenente Coronel Grosso? Olha, ele falou lá que o Tenente Coronel Grosso é da mesma turma de formação dele e do mesmo posto, certo? E além disso, eles tinham uma inimizade capital, não é isso? Eles tinham uma inimizade capital. Pergunto: é possível essa suspeição do encarregado? O que que você responderia? E outra coisa, é possível que o encarregado seja do mesmo posto? Boa, o concurseiro já botou aqui a questão, né, que também tem no Código Penal, no Código de Processo Penal, da impossibilidade de, de se alegar suspeição para encarregado do inquérito. Beleza? E a Bruna também complementou a resposta. Olha, se for mais antigo, não tem problema ser do mesmo posto. É óbvio, né, que procura-se, né, na prática, né, isso aí não aconteceria, né? Ia colocar um encarregado, né, de um posto superior, né? Seria um coronel, provavelmente. Ok? Mas é possível. O Código de Processo Penal, ele admite essa possibilidade. Isso? Ele admite essa possibilidade. Vou botar aqui no nosso chat. Não é esse artigo, não. Perdão, pessoal. Hum. Aqui, o artigo 15. Será encarregado do inquérito sempre que possível, oficial de posto não inferior do capitão, se tratando de infração, e sempre que possível precisa. Tá.
Hum, No final, você vê lá, atendido em cada caso, a sua hierarquia, seu oficial indiciado, né? Vamos para a próxima pergunta aqui, pessoal. Então, não cabe, né? Então, vamos por último responder aqui a questão da suspeição e impedimento. Agora mudamos o rolê, tá? Agora o grosso, ele está no Conselho de Justiça, ele está um dos oficiais, né? Como é que é formado o conselho? Um juiz auditor, certo? Mais quatro oficiais para formar esse conselho, certo? O juiz ali, que preside na Justiça Militar Estadual, presta atenção na Justiça Militar Estadual, ele que é o presidente do conselho. Na Justiça Militar da União é o oficial mais antigo. Então nós temos esses cinco juízes. Agora, certo? Se for para nessa situação, é possível alegar suspeição? E qual a diferença da suspeição pro impedimento? O que que vocês responderiam? Exatamente, né? O impedimento são casos que têm a ver com o processo, né? É uma é um vício, certo? No processo que viola a presunção de imparcialidade do julgamento daquela causa. Então, são vícios objetivos, certo? São situações em que impede de absoluto que o juiz da causa possa proferir, né, possa dizer o direito ali no caso concreto, certo? Então, vou compartilhar aqui o nosso Código de Processo Penal. Mas mantenha a minha pergunta, quero que vocês respondam. Nesse caso, se o coronel lá, que é inimigo do outro, compor-se o Conselho de Justiça, seria possível alegar essa suspeição? O que que vocês acham? Sim ou não? Sim, né, pessoal? Olha só. Tá lá na linha A. Beleza? E essas regras de suspeição se aplicam, né? Se aplicam a, a todos os membros do Conselho ali de Justiça, não só o juiz, tá? Se aplica também aos outros oficiais que estiverem exercendo. É algo interessante, né, pessoal? Vocês, como oficiais, né, no futuro da carreira ali, acho que geralmente quando chega a major, alguns capitães também são. Tem de 4 em 4 meses, vocês são. Há um sorteio, né, para que vocês exerçam função de juiz militar, certo? Vocês vão exercer as funções de magistrado. Então, vocês vão julgar causas, né? Vão compor a justiça militar mesmo, durante aquele período, certo? E aí vai se aplicar todas as regras de impedimento e suspeição que tiverem. Então, por exemplo, vamos supor que você está lá foi indicado lá para ser juiz militar, certo? E aí chega um caso que você foi o encarregado do inquérito. Você vai poder exercer jurisdição naquele caso? O que que vocês acham? Não, né? Não vai poder exercer jurisdição. Por quê? É regra de impedimento ou de suspeição, pessoal, nesse caso? É regra de impedimento, tá? É regra de impedimento. Vou passar um bizu que eu já passei em algumas aulas anteriores, aí, não sei se para o pessoal da mentoria ou nas aulas do curso. O que que vocês vão ficar ligado aqui, ó, cara? Quando for impedimento, tá?
quando for impedimento. Lógico, você pode ter essa noção do conceito, que é uma circunstância que diz respeito ao processo, que mata de plano a imparcialidade da ação, certo? Ou então, você decora esses verbos aqui, ó, esses verbos no particípio, ó, tiver funcionado, desempenhado, certo? Funcionado. Se aparecer isso aí, né, você pode colocar aí com esse verbo, pode colocar que é causa de impedimento, né? Na suspeição, certo? Você, regra geral, você não tem um verbo no particípio, com exceção do aconselhado, tá bom? Com exceção do aconselhado. Então, o bizuzinho que eu usava para acertar a questão objetiva, principalmente, era esse aqui. Né? Se falou funcionado, desempenhado, isso aqui vale para o Código de Processo Penal também, né? São as mesmas regras. Eu já abri o olho aí, que era causa de impedimento. Na suspeição, se não fosse o aconselhado, né, eu ficava, já ficava ligado, tá bom? E aqui, olha só, esse caso que eu falei, vamos supor que você fosse encarregado de inquérito, né, e aí virou juiz militar, né, foi sorteado para serviço militar. Não pode exercer jurisdição quem tiver, né, quem tiver funcionado aqui como autoridade policial, né? Ou o seu parente, ou ele mesmo, né? Na linha D, ó. Ou ele próprio, seu cônjuge, cadê? Ou ele próprio, a linha B, perdão, tiver desempenhado qualquer dessas funções. Beleza? No nosso caso aqui é caso de suspeição, né? Inimigo de uma das partes. Beleza? Mais uma pergunta para a gente encerrar aqui esse tema. A suspeição, o impedimento podem ser alegadas de ofício pelo juiz ou elas têm que ser suscitadas pelas partes? Cuidado, aí você já entra num tema que até lá do finalzinho do Código de Processo Penal, que são as nulidades, tá? Ainda que sejam nulidades relativas, que é o caso da suspeição, né? É, elas podem ser alegadas de ofício pelo juiz, tá bom? No processo penal, todas as nulidades, elas podem ser alegadas de ofício pelo juiz. Essa é a posição mais segura que você leva para a prova, é a posição do professor Renato Brasileiro, inclusive. Tá bom? Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Matamos a questão? Questãozinha boa, mais ou menos. O que que vocês acharam? Pode, tá, Hugo? Cuidado com isso aí. Processo civil, não. Porque vocês têm processo civil também no seu edital, né? No edital do CFO da PMDF. No processo civil, não. A nulidade relativa, ela depende de ser suscitada pelas partes. No processo penal militar, no processo penal, não. Toda nulidade pode ser declarada de ofício, tá? É a posição, né, majoritária da doutrina e que cai nas provas de concurso, geralmente, é sobre isso. Tá bom? Meus amigos, minhas amigas, meus queridos alunos, eu estou aqui, tá, para me despedir de vocês esse ano, tá bom? Semana que vem a gente não vai ter aula, tá? Vamos encerrar aqui com esse número fechado aí de 40 aulas do nosso curso de discursivas. Eu espero que tenha sido muito proveitoso essa aula. Eu espero que esse ano tenha sido muito proveitoso para vocês. Foi uma honra, eu conheci excelentes pessoas aqui, alunos que estão conosco na mentoria, outros, né, que não estão, mas estão sempre aqui presentes nas aulas de segunda-feira, estão sempre também tirando dúvida ali no Instagram. É uma satisfação imensa, pessoal, estar aqui realmente compartilhando um pouco da minha trajetória, um pouco do que eu aprendi ao longo dessa carreira de concurseiro, para tentar ajudar vocês, para tentar colocar um tijolinho, para tentar edificar o conhecimento de vocês, certo? Eu entendo que estou fazendo aquilo, né, que me foi dado, né? Servir com vocês com aquilo
com os talentos, né, com os dons que eu desenvolvi ali ao longo dessa trajetória de 7 anos, né, de, de professor e mentor, tá bom? Obrigado, concurseiro, e eu desejo o mesmo para vocês, tá bom? Deus abençoe todos vocês, que Jesus visite a casa de vocês nesse Natal, que seja um Natal abençoado, em família, com muita paz, com muita alegria. Lembre-se, o Natal, o centro do Natal é Jesus Cristo, né? É o nascimento dele e tudo que ele trouxe para nós, tudo que ele trouxe de excelente para nós, um caminho, uma conexão com o nosso Senhor, certo? Então, não se esqueçam disso, e eu tenho certeza, né, que se vocês colocarem ele no centro da mesa da ceia de Natal, vocês terão sim um Natal muito abençoado, tá bom? Valeu, Diógenes, meus amigos, Pedro. Um abraço. Cara, ano que vem a gente volta com tudo. E vocês que estão aqui, certo? Alguns que não estão na turma de mentoria, eu quero contar com vocês. Quero que lá na frente, meu irmão, quando sair a aprovação do concurso, a gente pode falar, irmão, professor, você estava junto com a gente toda segunda-feira de manhã resolvendo questão, e eu acertei aquela questão porque foi um dia que você falou sobre determinado tema. Eu acho isso massa demais, velho. Cara, eu fico feliz pra caramba. Pô, professor, cara, lembrei de uma aula que o senhor deu. É uma satisfação pessoal mesmo, esse tipo de coisa. Beleza? Um abraço, Jorge. Dia 6. Beleza, dia 6 a gente retorna então com a nossa primeira aula do ano 2025. Tá bom? Vai ter um. Vai começar o ano com um pé direito, né, na segunda-feira, com uma questão muito boa para vocês, tá bom? E é isso, fico à disposição, tá, pessoal? Mesmo agora, né, mesmo sem aula, se quiser mandar dúvida aí no grupo, no Instagram, também estou aqui para somar com vocês, beleza? Daqui a pouco, né, muito em breve, vocês estarão aí também, uma espada aí como essa que vocês estão vendo aí atrás, certo? Tem que sonhar, beleza? Se você pode sonhar, você pode realizar. Amém? Um abraço, pessoal. Feliz Natal, feliz Ano Novo também. E é isso. Deus abençoe.